vou até me levantar para receber o nosso convidado de agora. Uma honra ter aqui um nosso colunista que foi lá acompanhar esse encontro. Ele está na Malásia. Nelson Sá, que vai entrar conosco aqui pela primeira vez aqui no nosso All News. Nelson de Sá, muito, muito honrada com a sua presença no nosso All News. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiola. Obrigado e, enfim, gostaria de saudar a Raquel e o Josias, profissionais com quem eu já trabalhei, que eu admiro muito há bastante tempo. Eu acabei de chegar aqui correndo, não sei se vocês conseguem ver um R aqui atrás, é o Hotel do Lula, o Hotel Renaissance, e ele acabou de dar uma rápida entrevista para a gente, o que a gente chama de quebra-queixo, e acabou eu vim correndo para entrar no programa e para falar um pouco do que ele falou já, se vocês quiserem ouvir. Ele foi questionado, obviamente, do que o Trump falou, e que foi, enfim, um pouco um banho de água fria ali, né, na empolgação que ele estava, mas ele, na verdade, já estava, acredito eu, consciente e falou, a resposta foi a esperada, quer dizer, segundo ele, obviamente, ninguém imaginava que sairia um acordo na primeira reunião. Precisaria de tempo, e é isso que ele imagina. Voltou a falar dos 3 negociadores dele, que ele vai mandar para as reuniões agora, e que vai cobrar deles, inclusive, né? Ele falou isso na coletiva, que vai ficar no pé deles para sair esses acordos, e, enfim, basicamente aceitou ali a situação como ela está, que é. Ele veio, foi realmente muito impressionante, ele falou durante quase 1 hora com o Trump, estava previsto um encontro muito rápido ontem, né? E, obviamente, enfim, de novo, houve uma empatia, né, entre os 2 presidentes. E isso ficou muito claro também, eu acompanhei logo no começo, houve uma entrada para os jornalistas, vocês devem ter visto, uma entrevista rápida ali de alguns minutos com o Trump e o Lula, e ali já era, acredito eu, evidente que havia uma abertura do Trump para, pelo menos, tratar bem o Lula. Não fazer como ele fez com o Zelensky, com o presidente da África do Sul, que fez o Lula temer tanto o encontro com ele, né? Mas, Nelson, do ponto de vista prático, pode falar. Não, eu ia te falar até, hoje é aniversário dele, né? E até você falando aqui nos bastidores, isso deixou ele emocionado, né? A gente tem até o registro, queria colocar um trechinho que a gente separou aqui. Ele foi, né, ali aplaudido, algumas pessoas deram os parabéns a ele, e ele falou que ele recuperou o direito de andar de cabeça erguida. Vamos assistir esse trecho aí. Portanto, que ele conheça a minha história. Sabe, é importante, porque muita gente não conhece, muita gente fala muita bobagem a meu respeito. E eu continuo sendo o que eu era. Eu sei de onde eu vim, sei onde estou e sei para onde eu vou quando eu deixar a presidência da República. E tem uma coisa que eu conquistei, que é o direito de andar de cabeça erguida. Você não sabe o valor que tem para uma pessoa que veio de baixo aprender a andar de cabeça erguida. E saber que não é melhor do que ninguém, mas que também não tem ninguém melhor do que ele. Essa questão do respeito é uma coisa que vale muito. Ninguém gosta de lambe-botas. Ninguém gosta de puxa-saco, de vassada, aquele lambe-lambe. A gente tem que ser o que a gente é de verdade. Eu acho que é isso que pintou entre eu e o presidente Trump. Espero que essa química dê frutos ao povo brasileiro e ao povo americano. Ele, claro, emocionado no dia do aniversário dele, 80 anos, né? E o Trump respondeu, né, Nelson, dizendo que ficou impressionado com o vigor do presidente Lula. Isso deu mais gás ainda para ele ser o candidato em 26, né? Sim, para o Lula ser candidato e também, acredito eu, de certa maneira, como a Raquel estava falando, inclusive, é uma forma de ele se defender quando ele fizer os 80 anos, daqui acho que 4 meses. Então ele está, enfim, ele tem um exemplo ali que ele pode colocar como anteparo de alguém que está vigoroso, como ele está chamando. E o Lula comentou também, enfim, feliz aniversário que o Trump mandou para ele, agradeceu muito e foi bastante simpático agora há pouco no quebra-queixo ali. Então, eles estão realmente, digamos, num momento de encantamento, assim, mas bastante pessoal, eu acho, não é ainda
realmente não dá ainda para dizer que vai ter frutos na prática ali. Enfim, uma das coisas importantes que eu acho que se reflete um pouco nessa frase é que eles trataram da prisão do Lula, né? E segundo uma fonte me falou que estava lá, foi muito evidente que o Trump se sentiu, de certa maneira, representado pelo Lula. Exatamente por isso que a Raquel falou que o Trump teve um passo de ser preso, né? Ele estava, enfim... E talvez ele saia da presidência, ele sair muito por baixo, capaz de ele ir ainda para a cadeia. Então há uma identidade entre eles, assim, que o Lula, de alguma maneira, fez chegar até ele, ou ele descobriu e está explorando. Isso, de certa maneira, acredito eu, afasta ele um pouco também mais do Bolsonaro. O Trump, obviamente, não gosta de derrotados, né? Ele não gosta de perdedores, e acho que ele percebeu que estava entrando numa canoa furada com o Bolsonaro e está buscando caminhos para se aproximar do presidente que tem legitimidade óbvia hoje no Brasil. Né? Ô Nelson, a gente acabou de receber aqui o quebra-queixo que você falou, que acabou de acontecer. O Nelson tá lá na Malásia, acompanhou todo esse encontro, ele tá agora no hotel, mas ele falou que falaram há pouco, ele e os jornalistas que estavam lá, falou há pouco com o presidente Lula. Um minutinho, vamos assistir o que o Lula disse, as últimas declarações de Lula na Malásia. Não sabia o que ia acontecer, como é que o senhor interpreta tudo isso? Primeiro eu interpreto como o óbvio. Veja, não era possível, nem vocês acreditavam, que numa única conversa a gente pudesse resolver os problemas. O que nós estabelecemos é uma regra de negociação e toda vez que tiver uma dificuldade eu vou conversar pessoalmente com ele. É isso. Ele tem o meu telefone, eu tenho o telefone dele. Nós vamos colocar as equipes para negociar. A minha equipe é de alto nível, a minha equipe é o Alckmin, é o Haddad e é o Mauro Vieira. E nós queremos negociar o fim das punições ao nosso ministro da Suprema Corte, nós queremos negociar o fim da punição contra o ministro Padilha e a sua filha, nós queremos negociar a taxação, porque a taxação, segundo a carta dele, foi equivocada, sabe, numa mentira que dizia que tinha déficit com o Brasil. Ele tem superávit e ele sabe disso, porque eu entreguei para ele uma carta. É importante você saber, eu entreguei para ele um documento das coisas que eu queria conversar com ele, portanto, não foram apenas palavras. Ele tem um documento sabendo o que o Brasil quer. E eu acho que nós vamos fazer um bom acordo. O senhor viu as mensagens de parabéns que ele deu para o senhor? O senhor viu a mensagem de parabéns? Eu vi a mensagem, eu agradeço a mensagem. Só vocês que não me deram presente. Parabéns, presidente, parabéns. Olha, ele estava todo de lilás, inclusive. Ele falou, não é só palavra, é documento, entregou um documento para ele. E a partir de agora, Nelson, quem é que vai levar adiante essas negociações? Ele falou que o Haddad entra na jogada também, né? Então, houve uma mudança hoje muito importante nisso, que é na reunião que teve de manhã, que foi uma reunião já desses negociadores. O Haddad não estava aqui por razões, estava o sub do Celso Amorim, que acompanhou, mas os principais são o Vieira e o Márcio Rosa, que é o sub do Alckmin que estava. Ou seja, mas esses três, Alckmin, Mauro Vieira e Haddad, são o time brasileiro. E o time americano, que foi hoje cedo, deveria ser o Marco Rubio, o Bessent, que é o secretário do Tesouro, e o representante comercial, o Greer. E o Marco Rubio não foi. Ontem já tinha ficado um pouco estranho, porque o Trump falou que quem iria lidar com a questão tarifária seriam os dois, o Greer e o Bessent, e não o Marco Rubio. A saída do Marco Rubio, pelo menos temporária, é importante porque ele é o linha dura, ele é quem defende, enfim, a intervenção na Venezuela, ele é quem defende a doutrina Monroe para a América Latina. Então, ele saindo um pouco da frente, acredito eu, torna mais fácil, torna mais possível um acordo sobre as tarifas e sobre essas sanções, que são sanções financeiras que estão na alçada do Bessent mesmo. Né? Então, eu acredito que existe sim, como o Lula falou, você tem agora um arcabouço, né, para lidar e chegar a algum acordo mais para frente, e esses três vão negociar com aqueles dois e chegar a isso sem, talvez, ainda confirmar o ruído do Marco Rubio. E é natural, né, Nelson, que ele saia, porque os demais acordos
seja com o Reino Unido, União Europeia, a própria Austrália. Quem negociou foi o Bessent e o Greer, né? O Marco Rubio não sentava na mesa. Sim, foi exatamente o comentário do Trump ontem, antes do encontro, né? Ele falou exatamente isso, que o Bessent e o Greer iam concentrar isso, e o Marco Rubio podia também, se quisesse, falar alguma coisa. Foi curioso até a maneira que ele colocou, mas ele obviamente já estava querendo escantear um pouco ali o Marco Rubio, porque ele realmente, enfim, daí entra a questão política e aí torna mais difícil para o Lula. O Brasil já está muito tempo calado em relação ao que aconteceu na Venezuela. Até agora não saiu uma nota do Itamaraty sobre as explosões de barcos, né? Tanto na Venezuela e agora na Colômbia, exatamente porque o Brasil está à espera de uma negociação, né? Então, vamos ver se agora avança um pouco e o Brasil pode voltar, enfim, ao seu discurso, digamos, mais realmente soberano em relação às Américas aqui. Agora, Nelson, primeiro, muito bom dia, bom tê-lo aqui, bom vê-lo de novo, convivemos juntos, é um craque, convivemos ali na redação da Folha. Mas eu queria lhe perguntar, Nelson, o seguinte, o Lula está dizendo que o Trump disse o óbvio, que ninguém imaginava que fosse sair um acordo nesse primeiro encontro dos dois, encontro presencial, né? Mas havia uma perspectiva do Itamaraty de que pudesse ocorrer durante essa conversação do final de semana, na reunião com o Trump, na reunião que se seguiu com o Mauro Vieira e os auxiliares do Trump, poderia sair daí pelo menos uma trégua que anestesiasse o tarifaço de 50% durante a vigência da negociação, como, aliás, o Trump fez com a China, né? E nem isso saiu. Esse tipo de assunto, essa ambição do Itamaraty de que pudesse haver uma trégua, isso chegou a ser comentado aí, Nelson? Sim, sim. Foi muito estimulado pelo próprio Trump, que nesses poucos minutos antes de entrar para o encontro, ele comentou que, enfim, poderia sim haver um acordo e que, enfim, a decisão americana, do governo americano, nós, né, ele falou, somos rápidos e isso pode acontecer rapidamente, quickly. Então, houve um acréscimo muito grande de esperança, sobretudo na comitiva brasileira, de que já pudesse sair daqui com a suspensão das tarifas, que é, digamos, o primeiro passo. Você suspende as tarifas para negociá-las posteriormente. Mas não, isso não aconteceu e para ser sincero, assim, a coletiva do Lula hoje demorou 1 hora para começar. O Lula chegou com uma cara muito amarrada, ele fez uma cobrança pública do Mauro Vieira ali, de que precisa ter resultados, e obviamente, enfim, não é o Mauro Vieira que vai trazer os resultados, é uma coisa que tem que o outro lado responder, né? Mas houve uma frustração, sim. A impressão que eu tenho é que o Lula esperava um presente dos 80 anos que não veio. Olha que interessante. Ele esperava qual presente exatamente, Nelson? A suspensão das tarifas. A suspensão das tarifas, dos 50%. Mas vendo o Lula falar ali, eu fiquei com uma impressão que ele disse, eu entreguei para ele toda uma documentação mostrando que ele estabeleceu essas tarifas com bases erradas, que o Brasil, na verdade, dá superávit. Mas a sensação que dá nas apurações, não sei se você está com essa mesma apuração, é que os americanos não querem fazer só com base no que é correto. Que as tarifas são ilegais, eles aplicaram à margem de todas as leis da Organização Mundial do Comércio para um país que é superavitário. Eles querem alguma concessão em troca. Assim, não é só desfazer um mal-entendido, como o Lula quis dizer ali. E aí, mesmo para tirar a tarifa de carne e de café, que provoca inflação lá dentro, eles querem concessões em troca. E aí as concessões que eles querem são concessões estruturais, concessões em terras raras, concessões no mercado de etanol, que o Brasil está há anos desenvolvendo, desde a época do pró-álcool. E aí ficou complicado para o Brasil, né? Como é que você vai dar concessões estruturais para um bode na sala que eles mesmos colocaram? Falo eu. Então, uma das coisas que preocuparam nessa reunião dos negociadores hoje cedo, segundo um deles que veio conversar comigo em off, foi que os Estados Unidos não apresentaram as demandas deles. Obviamente, elas já tinham sido levantadas em reuniões anteriores do Mauro Vieira com o Marco Rubio, e, enfim,
outras reuniões que houve, mas não dessa vez. Então, foi enfim, esperava-se mais. Tem uma questão paralela que é importante, que é o mesmo Bessent e o mesmo Greer, que estavam na reunião de hoje, que estavam no encontro com o Lula ontem, eles, ao mesmo tempo, aqui em Kuala Lumpur, no sábado e no domingo, eles estavam fechando enfim, o que é mais esperado há 6 meses, que é o acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. Eles estavam aqui com os negociadores chineses. Então, de certa maneira, o Lula, o Mauro Vieira, foram intervalos em algo que eles estavam fazendo que é muito mais central para eles. Então, eu não sei nem se eles tinham muito como se concentrar nas demandas dele, no que poderiam oferecer para o Brasil. Enfim, o acordo que vazou até agora da China com os Estados Unidos, e que deve ser assinado nos próximos dias pelo Xi, pelo Trump e na Coreia do Sul, envolve soja, inclusive algo importante para a gente, né, para o Brasil. Enfim, envolve terras raras, envolve suspensão das restrições à exportação de semicondutores para a China. Tem muitos pontos muito importantes que eles bateram o martelo. Então, ao mesmo tempo, eles estavam tendo que lidar com o Brasil e lidar com o grande combate deles nessa guerra comercial. Eu acho que isso, em parte, prejudicou ali. O Nelson, é claro que aqui a política interna também tem um aspecto relacionado ao Bolsonaro, né? Como os bolsonaristas interpretam esse encontro, ou uma fala aqui, outra ali. Teve aquele episódio relacionado ao Bolsonaro, né? E o Lula, se ele se encontrar mais vezes com Trump, ele vai convencer Trump de que Bolsonaro não é mais nada. Vamos até assistir esse trecho? Verdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Bom, essa é a fala do Lula, né? O Trump disse que gosta do Bolsonaro, né? Eu queria que você falasse pra gente aí também o que aconteceu do outro lado, né, Nelson? Como é que foi essa questão Bolsonaro no encontro entre os dois? Então, ontem, nessa breve entrevista antes do encontro deles, o Trump falou, enfim, e falou de maneira muito carinhosa do Bolsonaro. Ele está, enfim, ainda tentando lidar, acredito eu, com o que está acontecendo com o Bolsonaro, porque, de certa maneira, o Lula falou aquilo que todo mundo pensa, na verdade, sobre o Trump, que é ele, enfim, ele não gosta de perdedores, né? Ele se afasta de perdedores. E nesse momento, e acho que, enfim, creio que é definitivo a essa altura, o Bolsonaro é realmente um perdedor, e o Trump não vai se aproximar dele, mas ele ainda vê com, digamos, carinho o Bolsonaro. Ele acha que o Bolsonaro ainda está sendo injustiçado. E ele, novamente, uma das pessoas desse encontro, que estava lá nesse encontro de ontem, do Trump com o Bolsonaro, do Lula com Bolsonaro, do Lula com o Trump, disse que o Trump perguntou sobre o Bolsonaro para o Lula. E foi, enfim, na mesma discussão em que ele estava mostrando o quanto ele admirava o Lula agora, a partir, enfim, deste momento, o quanto ele admirava a trajetória do Lula, que o Lula venceu para voltar à presidência, enfim, nessa identidade que ele tá descobrindo com o Lula,
ele ao mesmo tempo estava pensando ainda no Bolsonaro. Ele está tendo dificuldade de aceitar algo que eu acho que realmente, mesmo no Brasil, já é um pouco aceito hoje. Eu acompanho, obviamente, um pouco mais de longe, mas quando se fala em líderes de oposição, não se pensa mais no Bolsonaro, pensa-se no Tarcísio, pensa em algum outro. Mas o Bolsonaro, de certa maneira, a não ser que haja uma reviravolta, já não é já não faz parte do jogo, né?